o terror que marcou a minha vida. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais tocaria nesse assunto. Já fazem mais de 20 e poucos anos, mas toda vez que lembro de tudo que se passou, um sentimento muito ruim toma conta de mim e suga toda a minha energia, deixando assim o meu dia péssimo. Mas também eu sinto necessidade de colocar isso tudo para fora, pois às vezes me sufoca. Pensei que talvez dividindo essa história com alguém, eu possa conseguir algumas respostas ou até mesmo conhecer outras pessoas que tenham passado pela mesma situação ou algo parecido. Enfim, eu havia acabado de me mudar para a casa dos meus pais. Quando a gente sai, nunca imagina voltar. Mas existem situações e situações. A vida é realmente um sopro e tudo pode mudar em uma fração de segundos. Infelizmente, nesse caso, foi assim para mim. Era um ano de 1978 e a minha vida ia muito bem. Eu estava casado, amava a minha esposa, nos dávamos muito bem. Estávamos casados há 4 anos, quando então ela engravidou. Lembro que ficamos felizes demais. Ela tinha um desejo ardente de ser mãe e eu já me sentia preparado. Foi uma gravidez normal, sem muita complicação aparente e nada que fosse fora do normal. Infelizmente, a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje e por um erro médico, eu acabei perdendo a minha esposa durante o trabalho de parto. A situação só não foi pior porque conseguiram salvar o meu filho, e isso me deu um pouco de conforto na alma. No início eu fiquei sem chão. Eu havia acabado de perder minha esposa, eu não sabia o que fazer nem por onde começar. Então os meus pais se ofereceram para ajudar em sua criação, e eu aceitei prontamente, pois eu trabalhava muito nessa época e nada daria conta de criá-lo sozinho. Assim nos mudamos para lá. Eu estava morando novamente com os meus pais e, de certa maneira, foi a melhor decisão que eu tomei. Eles me ajudaram muito nessa época e foram anos, digamos, tranquilos, até o meu filho completar 7 anos de idade. A partir dali, começaram a acontecer algumas coisas que fogem de qualquer tipo de entendimento. Já era muito tarde. Lembro que eram por volta de 1 da manhã. Tudo estava tranquilo, apenas mais uma noite normal. Eu havia acabado de ver um filme. O meu filho tinha ido dormir com os meus pais. Então, eu estava sozinho. Resolvi fazer alguma coisa para comer, pois meu estômago já roncava de fome. Enquanto me levantava para ir até a cozinha, ouvi um estrondo forte no andar de cima. Subi rapidamente correndo pelas escadas, pois pensei que o meu filho tivesse caído da cama. Foi algo bem assustador. O que vi, eu não estava preparado. Ele estava em pé, parado ao lado da sua cama. Aproximei-me bem devagar para não assustá-lo, e quando olhei em seu rosto, percebi que os seus olhos estavam fechados, mas sua respiração estava ofegante. Eu falei com ele em voz baixa para se deitar. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, eu não sabia muito bem como agir. Quando tentei levá-lo para a cama, eu senti minhas pernas falharem e, com um susto que eu levei, eu não consegui movê-lo. O seu corpo estava completamente rígido. Não havia um músculo sequer se movendo. Não havia nenhuma reação. Não havia nada. Resolvi puxá-lo com mais força, mas não consegui movê-lo nem 1 centímetro sequer. Eu até estiquei o braço e acendi um pequeno abajur ao lado da cama. E no mesmo instante, eu fui tomado por uma confusão e um medo terrível. Eu consegui ver uma mão sobre os ombros do meu filho, como se o segurasse com força. Essa mão era cinza, com longos dedos e unhas visivelmente compridas.
Com a claridade, agora expondo a sua presença, a coisa imediatamente sumiu, liberando assim um corpo do meu filho, que simplesmente desabou em direção ao chão. Ele, graças a Deus, não chegou a se machucar, mas estava aparentemente muito assustado, não tanto quanto eu, que havia presenciado tudo aquilo. Em seguida, quando abriu os seus olhos e me viu, começou a chorar, perguntando o que havia acontecido com ele. Sem saber o que dizer para não assustá-lo, disse a primeira coisa que me veio à cabeça. Ah, meu filho, você apenas caiu da cama, mas está tudo bem agora. Sei que o que eu vi naquela noite é algo difícil de acreditar, porém posso garantir que é verdade. Aquela imagem daquela mão parada segurando meu filho me causou pesadelos durante anos. Passaram-se alguns dias daquele acontecimento e eu não conseguia contar nada para ninguém, muito menos para o meu filho. Eu estava tomando café, sentado à mesa, quando ele desceu pelas escadas reclamando de dor nas costas. A princípio não dei muita importância, afinal, todo mundo acorda de mau jeito algum dia. Então apenas comentei que ele deveria ter dormido em uma posição ruim, mas ele falou que não era muscular, parecia ser na pele e que queimava muito. Eu pedi para que ele se virasse e levantei seu pijama, e o que eu vi me surpreendeu. Minhas pupilas dilataram. Eu senti o café caindo e queimando toda a minha mão enquanto eu tremia sem parar. As suas costas estavam toda arranhada e em algumas partes haviam cortes leves como marcas de sangue. Olhando mais de perto, encontrei mais arranhões no pescoço e nos braços. Uma parte de mim sabia perfeitamente o que tinha feito aquilo com ele, mas outra parte não queria acreditar. Em seguida, eu decidi olhar a cama para ver se não havia nenhuma farpa de madeira ou de repente se as molas do colchão poderiam estar machucando suas costas. Mas depois de examinar tudo e sacudir toda a cama, eu não encontrei nada. Fiz uns curativos em o meu filho e disse que se notasse algo estranho ou fora do comum, era para não hesitar e vir me avisar. Eu não queria contar nada para os meus pais sobre toda aquela situação, principalmente para minha mãe, porque com certeza ela surtaria. Além disso, naquele momento, eu não sabia se acreditariam em mim, então resolvi ficar em silêncio por um bom tempo. Nesse mesmo dia, depois do almoço, eu estava ajudando a minha mãe com a louça enquanto conversava com ela. Foi quando ouvi algo no corredor que dava para a escada. O meu filho passou correndo por ali, indo em direção à porta que dava para o pátio da casa. A princípio não vi nada de diferente, então deixei para lá. Alguns minutos depois, ainda conversando com a minha mãe, vi pelo canto do olho que ele novamente passou correndo, indo em direção à sala, sendo que dessa vez estava sem camisa, descalço e correndo de uma forma muito estranha, como se estivesse curvado para trás. Na mesma hora interrompi a minha mãe por alguns segundos e gritei para ele não ficar descalço e muito menos correr pela casa. Assim que terminei a frase, ele espiou através da porta do seu quarto que ficava no final da escada no andar de cima e me disse: "Ué, pai, mas eu não estou fazendo nada." Foi então que eu vi que ele estava de camiseta e tênis. Eu não sei como expressar o que eu senti naquele momento. O meu corpo congelou completamente, a minha respiração começou a falhar. Eu sabia sem dúvidas o que eu havia visto. Claro que a princípio presumi que fosse o meu filho, mas ao tentar encontrar outras explicações eu não consegui. O medo ficou estampado em meu rosto. A minha mãe logo percebeu que eu estava pálido e me pediu para sentar. Sem escolha, resolvi contar a ela o que vinha acontecendo naqueles dias. Naquela noite, decidi dormir com meu filho. Ele sempre parecia se divertir com essa ideia, mas dessa vez a minha intenção era ficar acordado para protegê-lo.
Eu queria entender o que realmente estava acontecendo. Minutos antes de irmos para a cama, o meu filho me fez um pedido que na hora não me pareceu estranho. Ele me entregou um pedaço de pano que a minha mãe usava para fazer roupas e pediu para amarrar nas portas do armário, porque durante a noite ele ouvia barulhos e quando menos percebia, as portas se encontravam abertas. Eu fui até o armário para atender o seu pedido, mas antes eu quis mostrar a ele que não havia nada ali dentro. Passei as roupas de um lado para o outro e mostrei a ele o interior. Assim que fiz isso, ele cobriu o rosto com os cobertores. Em seguida, fechei o armário, amarrei as portas com o retalho de pano e me deitei ao lado dele. Eu entendi o medo que ele sentia. Quando eu era criança, eu tinha pavor dos armários da minha mãe, mas aquele era ainda maior, cobrindo quase toda a parede, e suas portas rangiam ao serem abertas. Porém, algo me chamou a atenção. No quarto havia um cheiro impregnado, parecido com terra molhada, que claramente vinha do armário assim que eu abri. Eu até tentava me manter acordado, brigando comigo mesmo para manter os meus olhos abertos. Eu olhava constantemente para a janela e para a porta do armário, mas eu não via nada. Depois de algumas horas, porém sem perceber, eu acabei pegando no sono. Eu não sei ao certo quanto tempo havia se passado, mas despertei quando eu senti alguém bater no meu ombro. Logo percebi que era o meu filho. Eu podia ouvi-lo chorando baixinho enquanto me dizia para olhar para o armário. Então foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Eu não conseguia me mover. Na verdade, eu não conseguia mover um músculo sequer. Os meus olhos estavam abertos e eu podia ver tudo o que estava acontecendo. O meu filho percebeu que eu não tirava os meus olhos do armário e foi nesse meio tempo que as portas começaram a se abrir lentamente. Eu comecei a sentir o meu coração quase sair pela boca. O meu filho apertava o meu braço com toda a força que tinha e se escondeu por debaixo da coberta. Quando as portas se escancararam de uma vez, pude ver que entre as roupas um olho brilhante nos observava. A minha presença não parecia ser um impedimento para aquilo. Vi então a criatura saindo lentamente de dentro do armário. A primeira coisa que vi foram suas mãos compridas e ossudas, e em seguida suas pernas começaram a se arrastar para fora. A luz do poste que entrava pela janela iluminou vagamente o seu rosto. Os seus olhos eram negros como as trevas e o seu corpo estava coberto por uma camada fina de pele. Naquele momento, o pavor me consumiu por inteiro. Eu sentia o meu filho tremer e comecei a temer pela sua vida, mas eu não conseguia falar e nem me mexer. Eu estava lutando contra uma força que eu não conseguia ver. Eu senti aquela coisa se aproximando da cama e, de repente, tudo ficou em silêncio. Por um momento eu até pensei que tivesse acabado, mas eu estava enganado. Eu comecei a sentir algo nas minhas costas, algo que me agarrava com muita raiva. Eu gritava com toda a minha força por dentro, mas nenhum som saía da minha boca. O meu filho, sentindo a minha aflição, saiu correndo da cama e acendeu a luz do quarto. Foi quando eu senti a cama balançar, como se um peso saísse de cima dela. Só soube que havia acabado quando eu senti o ar voltar para os meus pulmões. Assim que eu consegui me mexer, puxei o meu filho para perto de mim e vi aquela criatura desaparecer indo em direção ao corredor escuro. Aos poucos, eu fui recuperando os meus sentimentos e a minha respiração foi voltando ao normal, e aquele cheiro de terra molhada havia enfim desaparecido do quarto. Ficamos ali por alguns minutos, apenas em silêncio, enquanto eu o abraçava. Senti as minhas costas arderem, mas eu não disse nada. No restante da noite, me recusei a sair do quarto,
O meu filho dormiu em meus braços como se não dormisse assim há dias. Eu não conseguia nem piscar. Com a luz acesa, apenas vigiava todo o quarto. Eu não consegui dormir até que o sol clareasse todo o ambiente. Na manhã seguinte, conversando com a minha mãe, ela me contou que havia comprado guarda-roupas em um antiquário, mas não sabia de onde ele vinha. Naquele momento, eu não hesitei. Coloquei fogo nele em um terreno baldio próximo. O meu pai até decidiu fechar a porta do quarto de vez. Eu senti que o nosso tempo ali havia terminado. Era hora de seguir em frente. Nos mudamos em uma semana depois, eu e o meu filho. Aqueles eventos nunca mais voltaram a acontecer. Eu tive que acompanhá-lo na terapia por um tempo para que ele superasse o medo do escuro. E depois que ele surpreendentemente conseguiu superar, nunca mais tocamos no assunto e deixamos essa história enterrada em alguma parte do nosso passado. Boa noite a todos. Aparição na madrugada. Olá, eu me chamo Moacir. Eu sou de Afonso Bezerra, um pequeno município no Rio Grande do Norte. Esse relato aconteceu quando eu era apenas um jovem, lá pelos meus tempos de mocidade. Hoje, depois de muitos anos de trabalho, enfim eu consegui me aposentar graças a Deus, algo que os jovens de hoje em dia dificilmente conseguirão. Lá pelas décadas que o tempo já levou, eu trabalhava em um posto de gasolina na entrada da cidade. Como era na entrada, não havia nenhuma casa por ali, apenas o posto. A estrada ainda era de terra batida e o mato alto ao redor. Naquele tempo era normal os postos ficarem na saída das cidades, pois havia apenas um posto por cidade. Eu trabalhava como frentista durante o dia e à noite como vigia. Como não tinha família na época, aproveitei e pedi ao meu patrão a vaga de vigia noturno. Assim eu teria onde morar e ainda ganharia um dinheiro extra. Como todo nordestino, sempre fui muito trabalhador. À noite no posto, só ficava eu e alguns caminhoneiros que passavam por lá para descansar. Graças a Deus, naquela época não haviam tantos roubos como hoje. Então, uma única pessoa dava conta de tudo. A pequena lojinha do posto, que hoje vocês chamam de conveniência, ficava fechada durante a noite. O meu patrão pedia para que eu ficasse na guarita pelo menos algumas noites para mostrar que eu não dormia a noite toda. Bom, eu chamo aquele local de guarita, mas na verdade era uma sala pequena, com várias janelas que permitiam ver tudo do lado de fora. Naquela noite, tudo começou tranquilo. Poucos carros passaram e nenhum caminhoneiro parou, ou seja, eu passaria a noite sozinho. Isso não era muito comum, pois sempre tinha pelo menos um caminhoneiro dormindo por lá. Confesso que só com a iluminação do posto e o resto sendo apenas mato, o ambiente ficava bem assustador, mas eu já estava acostumado. Eu peguei uma cadeira, me sentei perto de uma das bombas do posto. Naquele momento eu estava com um copinho de café na mão e um cigarro de palha e comecei a apreciar a vista. A noite estava escura e fria, mas eu adorava aquela sensação que a madrugada trazia. Depois de terminar o meu café e o meu cigarro, eu me levantei e fui para a guarita, já que não havia ninguém para prosear. Lá dentro da guarita me sentei novamente. Eu não tinha muito o que fazer, então liguei o meu radinho à pilha e peguei um baralho e comecei a jogar sozinho. O tempo foi passando e apenas 2 carros pararam para abastecer. Acho que já era perto das 3:30 da madrugada. Eu não me lembro exatamente a hora que o relógio apontava. A guarita não ficava colada ao posto. Havia um espaço para passar ao redor dela. Como eu mencionei antes,
Ela tinha janelas por todos os lados. Foi então que eu comecei a escutar um barulho de cascos. Naquele momento, eu não sabia se era um cavalo ou algum outro animal que tivesse fugido de algum sítio ali por perto. Eu não dei muita importância e continuei jogando meu baralho. Mas os passos ficaram mais altos e o animal, independente do que fosse, parecia estar se aproximando de onde eu estava. Eu até resolvi sair da guarita para dar uma volta ao redor do posto e ver se encontrava esse tal bicho. Eu levei comigo o quebra-coco. Quebra-coco é um pedaço de porrete que eu tinha feito para me proteger caso algum bandido aparecesse. E antes de rodear metade da guarita, eu não vi e nem ouvi nada. O silêncio era absoluto. Quando eu cheguei na parte de trás, eu senti um cheiro estranho de bicho. Era um fedor forte, parecido com um bode sujo ou molhado. Eu mirei a minha lanterna na estrada. Ela estava escura, coberta por uma leve neblina. Percorri toda a extensão da estrada com a lanterna e de repente eu tomei um susto. Havia uma pessoa parada no meio da estrada. Ela estava de costas para mim. Eu fui me aproximando devagar e chamando, mas a pessoa não respondia. Quando cheguei a menos de 2 metros, eu pude reparar melhor no sobretudo que ela usava. Ela cobria todo o corpo, dos pés à cabeça. Foi então que eu percebi que o fedor vinha dali. Na minha cabeça eu até imaginei que poderia ser algum homem que trabalhava com animais e estivesse tentando arranjar carona. Talvez tivesse saído cedo para chegar ao trabalho a tempo. Eu cheguei mais perto e toquei no ombro dele. O ombro era tão fino que parecia ser só ossos. Foi aí que eu falei com ele. Ô rapaz, tá precisando de algo? Tá tarde para ficar parado aqui. Em seguida me afastei um pouco e um leve vento balançou sobre tudo dele, revelando algo que até hoje eu não consigo compreender. Algo que nunca mais saiu da minha mente. Algo que já me causa pesadelos até hoje. Os pés daquele suposto ser humano não eram pés, eram cascos. Naquele momento meu coração gelou, pois naquela época até era comum ouvir histórias sobre visagens e criaturas contadas pelos nossos avós. Mas uma coisa era ouvir e a outra era ver. Virei-me tão rápido que quase caí no chão. Eu saí correndo, catando cavaca, indo em direção à guarita. Eu estava desesperado e quando eu cheguei eu me tranquei lá dentro. E pela janela eu vi aquele ser de frente. O seu rosto era cadavérico, esquelético, como uma caveira. E no lugar dos olhos era apenas escuridão. Mas o pior de tudo eram os pés de bode. Aquela criatura, seja lá o que fosse, começou a se aproximar da guarita lentamente, até parar bem em frente. Eu sentia como se a minha alma estivesse sendo vigiada. A sensação era horrível. Eu me abaixei e comecei a rezar, pedindo a Deus que me salvasse. Foi quando escutei um motor se aproximando. A luz dos faróis iluminou a parede da guarita, e no mesmo instante eu ouvi um barulho de cascos se afastando, indo em direção à mata. Um carro parou na bomba de combustível. Mesmo assim, eu não saí do local onde eu estava. O motorista desceu e veio até mim. Ele era um morador da cidade e sabia que eu ficava ali durante a noite. Quando ele bateu na janela, ele me viu agachado no chão. Ô meu amigo, tá tudo bem? Perguntou. Eu respirei fundo e respondi, tá sim. Em seguida me levantei bem devagar e fui até a bomba para abastecer o carro dele. Eu não queria contar o que havia acontecido. Assim que terminei, voltei correndo para minha guarita e fiquei lá sentado, atento a qualquer barulho vindo do mato. Naquela noite, eu não fiz mais nenhuma ronda. E quando o sol raiou, eu fiquei esperando o patrão chegar. Se tem uma coisa que o meu pai me ensinou, é que nada vale mais que a nossa vida. Sem ela não temos nada. Eu não ia passar mais uma noite naquele posto isolado para descobrir o que era aquilo.
eu já tinha visto mais do que o suficiente. Assim que o meu patrão chegou, eu pedi as minhas contas, peguei minhas coisas e em seguida fui embora. Eu me mudei para uma outra cidade e arrumei um novo emprego. Desde então, a minha vida só progrediu. Mas no fim, ter visto aquele ser valeu a pena. Eu era uma pessoa descrente, e se algo como aquilo existia, então Deus também existia. Como dizem, se não vai por bem, vai por mal. E desde então, eu acabei aceitando Jesus na minha vida. Meu avistamento em 1975. O que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade e até hoje nunca me esqueci daquele estranho avistamento. Quero afirmar que foi totalmente verídico, pois caso contrário, eu não enviaria essa história para ser divulgada por esse canal no qual eu acompanho e sei que é muito sério. O meu nome é Antônio Carlos. Atualmente eu tenho 63 anos de idade e esse relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu em julho do ano de 1975, quando eu tinha 14 anos de idade. Naquela época eu morava com os meus pais em Osasco, na Grande São Paulo. Tudo era muito simples, pois não havia internet, computadores, celulares, os modernos dispositivos que existem hoje. As notícias eram obtidas principalmente por jornais, rádios, televisão e revistas. Muito diferente do que temos hoje, onde basta darmos apenas um clique para acessarmos qualquer tipo de informação, incluindo arquivos sobre fenômenos ufológicos e o sobrenatural. Se você não assistisse ao telejornal à noite, não conseguiria nenhuma outra informação sobre os assuntos que lhe interessavam. E naquele dia, depois de um dia normal indo à escola, jogando bola no campinho perto de casa e outras atividades de adolescente, eu tomei um banho, jantei e saí um pouco para o quintal. Eram por volta das 8 horas da noite, quando eu olhei para o céu e vi uma luz branca intensa se movendo de um lado para o outro de forma aleatória, às vezes até ficando parada. Aquilo acabou chamando bastante a minha atenção, pois naqueles tempos qualquer coisa fora do normal se destacava muito. Eu fiquei observando aquele estranho objeto no céu. Foi quando eu percebi a aproximação de um avião. Onde eu morava, havia uma rota de aviões que se aproximavam do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e era comum ver várias aeronaves passando pela região. O avião, provavelmente de passageiro, estava se aproximando do objeto luminoso quando de repente ele se deslocou com uma velocidade impressionante e desapareceu diante dos meus olhos. Já o avião seguiu seu curso normalmente. Após esse evento, eu vi algumas luzes de holofotes se direcionando para o local onde estava o estranho objeto. Eu não sei de onde vinham os holofotes, mas era possível ver claramente os feixes de luz no céu naquela direção. Eu estava atônito, observando tudo aquilo. Foi quando de repente um caça da Força Aérea passou muito baixo, bem sobre a minha casa. Eu fiquei completamente fascinado e assustado com aquela visão. Imagine naquele tempo, um garoto de 14 anos que nunca tinha visto um avião de perto, ver um caça militar passando tão baixo, tão perto. Foi algo completamente inesquecível. Eu consegui até ver os mísseis sobre as asas da aeronave. O caça seguiu até a área onde o objeto luminoso desapareceu e ficou circulando por um tempo antes mesmo de ir embora na direção de São Paulo. Os meus pais e vizinhos também viram aquele fenômeno, mostrando que foi algo de destaque naquela noite. Durante todos esses anos, eu fiquei me perguntando o que teria sido aquele estranho objeto voador, com sua luz intensa, e por que ele sumiu quando o avião se aproximou. Eu também fico me perguntando o motivo de um caça militar ter sido enviado para o local.
Com apenas 14 anos e sem acesso à informação, ninguém mais soube o que realmente aconteceu. Até hoje eu fico pensando, teria sido um OVNI? Pessoalmente eu acredito que sim, pois o envio de holofotes de um avião militar indica que algo anormal estava acontecendo. Eu vejo muito sobre avistamentos de OVNIs no mundo todo e acredito que realmente somos visitados por entidades de outras galáxias. Afinal, qual outra explicação poderia haver para esses fenômenos? Bom, fica a dúvida. Obrigado por ouvir o meu relato. Fiquem com Deus. A luz que não se apagava. Esta história aconteceu com meu pai e 2 amigos quando eles ainda eram adolescentes e moravam no interior de Pernambuco. Eles gostavam de sair pelo mato para caçar e se aventurar. Um dia, resolvemos passar a noite na casa de uma fazenda abandonada que pertencia ao avô ou bisavô de um deles. A fazenda ficava em uma serra, em um local isolado, e a casa estava abandonada há muitos anos, com o mato já tomando conta de tudo ao redor. Eles haviam passado a tarde caminhando e à noite decidiram ficar dentro dessa casa, já que não havia energia elétrica no local e do lado de fora era uma escuridão total. Dentro da casa, acenderam o fogão a lenha, prepararam algum alimento e na hora de dormir apagaram o fogo e tomaram o cuidado de fechar bem a porta do quarto, vedando as brechas com panos velhos, até mesmo para evitar a entrada de cobras ou outros animais. No meio da noite, um dos amigos do meu pai acordou assustado e mostrou a ele algo muito estranho no teto. A casa tinha telhas e o meu pai viu uma luz tão branca, mas tão branca, que dava para ver até os detalhes das telhas, como rachaduras e manchas. O mais estranho é que essa luz não se espalhava para baixo nem para qualquer outra direção. Ela ficava apenas no teto. Para ver melhor, eles acenderam um candeeiro e os amigos do meu pai pensaram até que pudesse ser algum incêndio no fogão a lenha, mas logo perceberam que isso não era possível, pois o fogo é tremeluzente e aquece, e a luz que viam era branca, parada e fria, mas parecia como uma lâmpada fluorescente. Foi aí que eles resolveram sair do quarto para verificar os outros cômodos da casa, mas não encontraram nada. Estava tudo na mais perfeita escuridão. Quando voltaram ao quarto, a luz ainda estava lá, fria e parada, sem iluminar sequer 1 centímetro abaixo do telhado. A luz era tão forte que as telhas pareciam brancas. Incomodado com aquilo, os 3 decidiram sair da casa já bem de madrugada para ver se conseguiam enxergar algo do lado de fora, mas não viram nada. Estava tudo escuro por lá. E quando voltaram para dentro, a luz havia desaparecido sem deixar nenhum vestígio. O meu pai sempre acreditou que a luz misteriosa, na verdade, era causada por ETs ou discos voadores. Porém, os seus amigos acham que aquilo, na verdade, foi um caso de assombração. E vocês, o que acham? Deixe aqui nos comentários. Agradeço por terem ouvido o meu relato. Fiquem com Deus.